Gravando videocast, esse projeto maravilhoso que sempre traz pessoas, personalidades, histórias, tudo que as pessoas falam, que não fala em outro lugar, e acaba falando aqui, não tem jeito. Eu não sei porquê, eu acho que é essa mesmo, o microfone é alguma coisa que acontece. E aí, eu tô por aqui, Lohanzito, nessa apresentação desse projeto incrível que é fomentado pela Lei de Incentivo à Cultura, a LPG, a Paulo Gustavo, agradecendo demais aí o convite do Jefferson e também aqui no Estúdio 3, sendo gravado, claro, na produção de Jair Moraes, na operacional do Cláudio sem sobrenome, ainda quero descobrir por quê, e trazendo hoje essa multiartista, essa menina que respira cultura, porque ela é atriz, ela é cantora, compositora, ela é cineasta, cansei. Para ela, tudo isso e muito mais, vai bater um papo agora com a gente. Sem cerimônia nenhuma, ela seja bem-vinda. Muito obrigada, feliz de estar aqui, conversar bem muito, falar de tanta coisa boa, né? Ela, eu queria que você falasse do primeiro contato, né? Hoje você é multiartista, eu queria saber do seu primeiro contato com a arte. Como é que foi? Você se apaixonou por ela lhe buscou, foi uma necessidade sua, foi um prazer, um lazer seu, como é que foi? Eu costumo dizer que antes de começar nas artes, eu comecei como atleta, né? Eu fui ginasta, fiz ginástica rítmica por muitos anos, muitas medalhas, GR, a famosa GR. E a GR já tinha, né, além da questão do esporte, esse poder criativo da dança, também da criação da música ali, né, o corpo, e aquilo era algo que eu levava muito a sério, muito novinho. Comecei com 10 anos na ginástica, né, e fui até quase os meus 18. Mas ali, mais ou menos com os meus 13, 14 anos, eh, essa parte da musicalidade, do corpo, eu queria desenvolver para além do desenvolvimento no esporte, que era um desenvolvimento muito importante, mas dentro de um lugar mais artístico, mais criativo, né? E até porque o esporte era incrível na minha vida, mas a ideia da competição, para mim, era muito difícil. Eu tinha muita ansiedade com a coisa do competir, da medalha, me cobrava muito, né? Comecei muito novinha, então a vida de atleta para mim era linda, mas ela era muito cobrança, né? Resultados, números, enfim. E minha mãe, muito sagaz, muito incrível, que sempre foi e falou assim: eu acho que trabalhar o corpo de uma maneira mais leve, que não com essa cobrança do esporte, possa ser interessante para você. Você não tem vontade de fazer teatro? E aí eu falei, e foi muito por um lugar terapêutico, né? Minha mãe me inscreveu no Centro de Criatividade, nas oficinas do Centro de Criatividade, né? Eu cresci, vivia ali na região de Getúlio Vargas, eu sou cria aqui do Getúlio Vargas até os meus 26 anos, e ali eu comecei teatro. E aí meu pai também falou assim, por que você não faz música também, para soltar a voz e tal? E aí eu comecei a fazer aulas de canto com Daniela Faber, pianista, professora. Então eu fazia esporte, fazia teatro, fazia música. E aí o esporte, em algum momento, foi ficando mais em segundo plano, porque eu acho que a arte e o desenvolvimento artístico foi ficando muito mais. Foi combinando mais com o meu jeito de ser, assim, de poder criar sem tanta cobrança, vamos dizer assim. Mas eu costumo dizer que a atleta foi também, né, para minha carreira artística, porque aí eu comecei a ter uma disciplina com a forma de trabalhar a arte também, né, que a esporte trouxe muito para minha vida. E aí, logo depois do Centro de Criatividade, eu fui fazer a oficina do ator com o Jorge Lins, né, que era a oficina. E aí, nos primeiros meses de oficina de ator, ele já me chamou para fazer parte do Grupo Raízes. E aí, eu adentrei o Grupo Raízes, fiquei acho que quase 3 anos com o Jorge. E aí, tem uma história engraçadíssima, aproveitando que ele estava aqui. Quando eu tinha 18 anos, eu passei num concurso Sim. para trabalhar no Detran, sentada na cadeira, mandando e-mail, consertando contas. E aí, passei no concurso, que meu avô falava: não, concurso, negócio de arte não vai dar certo, tem que fazer um concurso. E aí, eu fiz o concurso. E aí eu lembro que eu falei com o Jorge Lins, liguei para ele: Jorge, eu passei num concurso e aí eu não vou conseguir ensaiar se eu assumir esse concurso e tal. Você acha que eu devo seguir ou devo seguir a carreira artística? Ele: vai pro teu concurso, que você vai sofrer muito sendo artista. E aí depois ele brincou, assim, a gente rindo, eu falei: pedi exoneração. Aí ele: tá bom, vai ser feliz do meu. E aí eu sempre conto essa história minha com o Jorge, assim, que eu pedi exoneração do concurso, não cheguei a assumir.
e fiz muitos espetáculos, e aí foi quando eu comecei mesmo no teatro, e depois fui mais para um caminho independente, de eu passando por outras companhias daqui, trabalhando com teatro escola, teatro educativo, teatro musical, rodei bastante também, assim, com outras companhias, mas Jorge foi realmente um pontapé muito especial. Agora, essa decisão aí de não seguir com aquela vaga do concurso para você, o que foi que passou na sua cabeça? Acho que foi a arte mesmo que pulsou assim, porque é difícil. Numa fase determinada, você tem que idade, perdão. 18. 18 anos, né? Então, com 18 anos, você com a chance de ter uma estabilidade financeira, né? Por mais que a gente não vai mensurar ali, mas eu acho que foi um ato de coragem seu e dizer, não, eu acho que isso não combina comigo, né? E interessante que eu tomei a decisão antes de testar, saber se combinava ou não, assim, foi antes mesmo. Eu nunca esqueço, eu saí do Teatro Ateneu, eu estava tendo ensaios com o Jorge lá e fui ali próximo da Secretaria da Administração, alguma coisa ali, que é bem na mesma rua. E aí cheguei lá e falei, eu quero a exoneração. Aí ela, mas segunda-feira começam as aulas, você tem certeza, né? Vai começar o preparatório e tal. Eu falei, eu quero a exoneração. E assinei, cheguei em casa com um papelzinho, exonerada. E aí mostrei pro meu avô, ele ficou arrasado. E ao mesmo tempo minha mãe falou assim, você fez o que o seu coração queria. Então, é, além de como que foi para mim, eu acho que talvez se eu não tivesse tido apoio também nesse sentido de dizer assim, né, como eu tive da minha mãe. Tudo bem, meu avô vinha de uma outra geração onde essas cobranças também existiam do emprego fixo, da segurança, né? E depois, enfim, até o fim da vida, meu avô faleceu, vai fazer 2 anos. Mas depois disso ele seguiu sendo um grande admirador da minha carreira, né? Teve tempo de também me ver artista também, né? E sentir que eu fiz uma boa escolha. Que bacana. E aí eu tive e tenho um apoio muito forte, assim, da minha família. Logo depois também fui para a faculdade, né? Fui para a UFES, que foi esse mesmo período, já era o período do vestibular. Eu Sim. passei no concurso e passei no vestibular. E no vestibular eu passei para artes visuais. Então eu entrei para a faculdade de artes. Então isso intensificou Laranjeiras? na UFES, em São Cristóvão. Em São Cristóvão. Isso, Mas, artes visuais. não, mas... Eu Perdão, fazia eu artes me visuais. confundo. Eu me confundo. E aí foi tudo muito junto, né? Pedi exoneração, segui como atriz e entrei na faculdade de artes, licenciatura. Então lá dentro eu fui descobrindo essa multidisciplinaridade também, né? De outras linguagens artísticas, fui me interessando ainda mais pela fotografia, pela pintura, pelas artes plásticas, enfim, por tudo que as artes visuais trouxe para mim. E aí foi fortalecendo também uma caminhada que estava no teatro, mas trazendo outras linguagens, né? E aí, enfim, eu comecei a realmente experimentar de linguagens várias, assim, tudo que eu estava envolvida, muito entendendo o caminho da estética. Eu sou muito, né, assim, de pensar mesmo, da direção criativa, de ter esse zelo por tudo que eu fazia dentro do caminho da concepção estética, assim. Então, eu descobri que eu tinha esse olhar mesmo para a criação a partir de um lugar de narrativa, de contar histórias. E aí eu percebi e inclusive fui contadora de histórias, né? Fui contadora de histórias infantis, trabalhei um tempo como contadora de história. Licença, um parênteses, né? É. Contadora de histórias infantis. Acho que para aquelas crianças, assim, imagine essa mensagem como chegou. Agora, para você, o que foi que ela contribuiu, assim, para hoje o que você é? Porque, assim, você teve esse trabalho como contadora de histórias, que influenciou ali várias vidinhas, né? Que estavam começando. Mas e para você, para sua formação enquanto artista, o que é que ela trouxe para hoje, pro hoje? Então, mesmo ali com Jorge Lins ou como contadora de histórias, o meu trabalho nas artes como atriz começou com a infância, né? Então eu fazia teatro infantil. A maioria dos espetáculos que a gente montava lá com Raízes eram infantis, a contação de história era um público infantil. Então eu costumo dizer que, assim, criança não mente, né? Ah, yeah. É. Criança, assim, se o negócio tá ruim, ela fala logo. Então, assim, foi um termômetro muito importante para mim. A criança, a pureza, a infância, como um termômetro mesmo de como eu estava transmitindo as mensagens, né? Acho que a criança ela é muito sincera nisso. Então, eu desenvolvi muitas técnicas de comunicação,
de envolvimento, de conquista, né, com a arte, muito pelas crianças. Eu acho que eu levo isso hoje, até hoje para o palco, assim, né? Eu sou uma cantora, aí depois a música foi me captando muito mais do que as outras linguagens, né? Também teve uma outra migração, foi a migração para música. Mas no palco eu sou uma cantora que atua 100% também, assim, que conquista o público como se tivesse abriu a cortina. Eu tenho muito isso, assim, eu devo muito isso ao teatro também para o palco. Eu acho que outras pessoas que não têm a experiência cênica do teatro, que vão para música, estão ali muito empenhadas no canto, né? No canto, na música e tal. Tipo a Eu Mariah Carey que não sai do lugar? tem artistas Não, que não têm a é, performance, mas que é belíssimo. não, claro, só, Mas eu só dei acho um que exemplo. já tem um artista que vai para performance, que vai para o todo, que envolve dança, que envolve atuação, que pensa o cenário. Eu sou essa pessoa. Meu show é pensar cenário, é pensar roupa, vestimenta, figurino, maquiagem. Então, Momento de entrada e sair, como eu vim dessa escola, que a gente tinha que pensar em tudo junto, né? Ali, Jorge Lins e todo mundo. E quando eu era contadora de história, eu pensava meu figurino, eu costurava, eu fazia. Então, legal. eu fui aprendendo a pensar que tudo que eu tinha que comunicar para conquistar. Porque criança, tudo, ela olha a roupa, né? Ela olha. Então, para Pensando mim, nos detalhes. dos detalhes. Então, eu sou uma pessoa assim, os detalhes, eles estão ali em tudo, assim. Minha mão está em todas as coisas, né? Muito para conquistar quem me vê, quem me conhece, enfim, quem está me conhecendo naquela primeira vez, né? Mais ou menos isso. Isso é muito bom. Afinal de contas, esse primeiro contato é o que estabelece, É, né? A gente falando numa apresentação, num show, eu acho que é o primeiro contato que estabelece ali como você vai lidar e a atenção daquela pessoa para o que você está contando. Porque exato. pode ser algo maravilhoso, uma obra maravilhosa que você vai E cantar. criança levanta e sai, né? Adulto, às vezes, fica até o final mesmo, sem gostar, ainda fica ali, né? Tipo assim, aturando para não ficar feio, sair, né? Mas criança não, Tem- criança não levanta e sai, entendeu? Então, assim, eu acho que todo mundo devia passar um pouco pela experiência artística com as crianças, porque eu acho que é divino, assim, aprender com as crianças é algo muito importante para mim. E aí, depois, virando professora, né, de artes visuais, eu voltei para a escola. Eu dei aula como professora para criança. E aí eu usava todas as ferramentas do teatro, da contação de histórias, das artes visuais na sala de aula, né? Porque aí eu fiz estágio, fui professora por um tempo. E eu formei em artes para lecionar para crianças, jovens e adolescentes. Então, até os meus 20 e tantos anos, eu estava sendo atriz, estava cantando, mas estava ainda muito com as crianças, os jovens e os adolescentes. Quando eu fui para São Paulo, que foi em 2015, foi o momento que eu falei assim: não, eu quero mirar numa coisa mais voltada para o público adulto. E aí eu fui estudar cinema, eu fui estudar outras vertentes. Mas até os meus 25 anos, eu estava 100% envolvida no público infanto juvenil, em quase tudo que eu fazia, né? É por isso que ela é muito potência, né? Não, assim, muito se fala sobre o que a pessoa é hoje e muitas vezes ninguém sabe quais foram as escolas que ela passou, né? Então, assim, você falou só do estágio da sua vida, a gente já passou tanta coisa, né? É interessante. Agora, o seu trabalho também tem uma pegada muito de voltar à ancestralidade, afro-indígena, trazendo todas essas raízes. Quando foi que você entrou nesse estágio de consciência enquanto artista, Sim. que era necessário colocar para fora tudo isso e, claro, levantando também como uma forma de bandeira mesmo, para poder identificar, para poder reclamar, para poder mostrar várias coisas que muitas vezes estão ocultas. Olha, eu acho que isso sempre esteve presente, mas é um processo de amadurecimento mesmo, né? Eu tive a sorte de ter vivido um letramento racial, de entender quem era eu, que eu era uma menina negra desde a infância, né? Minha mãe foi muito cuidadosa em fazer esse letramento e, ao mesmo tempo, eu vivi muito também com minha mãe, com meu pai, por uma parte também da minha vida, essa multiculturalidade de Sergipe, né? Eu sou nascida na capital, mas eu vivi muito interior. Meu pai, como pesquisador, como uma pessoa, né, interessada demais. Meu pai foi reconhecido agora mestre pela Universidade Federal de Sergipe. Por muito tempo teve a sua vida dedicada às pesquisas com os grupos de cultura popular e os quilombos e as aldeias e o povo ribeirinho, enfim, né? Um trabalho muito bonito, que foi o trabalho da Sulanca, né, que eu acompanhei na minha infância. Então, ali na infância eu estava também me experimentando, mas estava acompanhando a carreira do meu pai. Minha mãe, né, é cientista social, antropóloga,
Minha mãe depois adentrou o candomblé, então eu estava ali nos terreiros, eu estava nos quilombos, eu ia na aldeia, eu ia pro Festival de Laranjeiras, eu estava em São Cristóvão, eu estava vivendo isso, mas ainda não levantava bandeiras, né? Ainda era muito nova, estava entendendo. E aí é engraçado quando você pergunta isso, porque eu acho que quando eu fui para São Paulo em 2015, já na universidade, já tinha formado em artes visuais. Meu TCC, minha pesquisa foi sobre performance, sobre o corpo performático como ferramenta didática, esse corpo, experiência, né? Eu já tinha muito essa coisa do corpo, que começou no esporte, né? Foi mudando e o corpo como uma ferramenta artística. E aí, quando eu migro para São Paulo, querendo estudar cinema, querendo fazer meu primeiro trabalho, meu primeiro álbum musical, eu já tinha tido um EP, já tinha circulado no Nordeste, já tinha ganhado prêmios dos festivais de Laranjeira, São Cristóvão, da PRP, festivais de música, ganhei todos. Marquei os xizinhos de todos que tinham aqui em Aracaju, no interior. Eu marquei o X, né? Eu ia para tudo. E aí eu falei, não, quero expandir. E aí eu já tinha vontade de conhecer algumas pessoas que eu trabalhava em São Paulo à distância, enfim. Quando eu cheguei lá, eu vou só respondendo essa pergunta, porque São Paulo é uma coisa muito longa. Claro. Para falar também, esse processo migratório, ele é intenso e ele foi muito importante. Mas chegando lá, caraca, o nome do meu primeiro disco se chama Eu. E demorou pra gente encontrar o nome, ele se chama Eu. Mas esse Eu surgiu porque eu encontrei muita gente que migrou, assim, que saiu do norte, que saiu do sul, enfim. É um movimento. Um movimento muito grande migratório em São Paulo. E é muito doido, porque é uma cidade que pra engolir é assim, porque é muita gente. E é muita gente boa também. E aí você fala, caramba, quem sou eu nisso aqui? O que é que eu tenho de diferente? O que é que eu tenho de único? E eu falava de Sergipe, ainda era um imaginário muito difícil na cabeça das pessoas. Ah, é Bahia? É Pernambuco? As pessoas não tinham fixado na mente dela o que é Sergipe, o que é que tem de incrível em Sergipe. E aí, quando as pessoas perguntavam o que é que tem de incrível em Sergipe, minha memória acessava, tipo, não, lá em Sergipe a gente tem Laranjeiras, tem até uma cidade mais antiga, tem a Quarta, tem Parafuso, tem Caboclinhos, tem a Taieira, tem Dona Nadir, e eu conseguia contar isso com muito orgulho. E aí, daí você entende, eu fui forjada nisso, foi isso que me construiu para entender o orgulho de ser sergipana, de transmitir isso. Então, eu fui começando a entender que ali havia um lugar, que essa ancestralidade me captou desde essa infância, vivenciando isso, né? E esse letramento racial que eu fui vivendo também através da minha mãe, trazendo para mim sempre, olha, você tem a matriz africana, meu pai falava, a gente tem uma coisa indígena muito forte, a gente não sabe muito bem, mas a gente sabe que tem. E aí eu me desperto para também traçar o meu caminho como pesquisadora, né? Eu vim com esse caminho do meu pai, né, de observação, mas ali já no meu segundo álbum, que é quando eu me inicio no candomblé, né, tive esse chamado da espiritualidade, me inicio no candomblé, esse caminho se amplia a ponto de entender mesmo as camadas da ancestralidade, de entender esse corpo que começa no esporte, depois migra para o corpo performance, né? E que agora é um corpo também espiritual, é um corpo que carrega uma história ligada à ancestralidade, é um corpo ligado a uma matriz africana, indígena, que detém outros cuidados, outros ritos, então é o corpo ritualístico. Então eu consigo ver a minha vida onde meu corpo sempre foi uma pesquisa, começou ali tímida, vamos soltar o corpo dessa menina no esporte, aí agora, e chega num lugar muito potente, que para mim é o estado de presença que a ancestralidade me trouxe, e um sentido muito grande mesmo para saber quem era eu nesse mundo, sabe? Muito isso. Você falou agora sobre o lado espiritual. A gente percebe que com a maturidade de várias pessoas, esse lado aflora em certo momento. E no seu caso especificamente, foi uma fase bem de imigração, assim, de um contraste muito grande, Sim. né? O que foi que mais lhe motivou a você poder mergulhar nesse universo aí? Se eu... Não, A pergunta mais difícil que tem uma palavra, a sofrência. Sofrência, amiga. Olha, é muito difícil migrar. Migrar é muito difícil. Quem pergunta assim como se fosse fácil, pra gente que cresce num lugar muito mais suave, perto da natureza. Sim. São Paulo, para mim, foi Com menos estresse. 3 anos de briga com aquela cidade, brigando para permanecer, assim, né? E tendo apoio da família. Então, a espiritualidade foi um chão que me trouxe uma segurança para conseguir estar lá. Hoje, agora em agosto, eu completei uma década de vivência em São Paulo. Não me sinto de São Paulo. Acho que tem gente que migra e logo se sente do lugar. Eu me sinto completamente sergipana e ainda mais quando eu migrei para lá. Porque eu acho que eu entendi que eu tinha que levar uma Você é bandeira. bem exceção, você tá ligado Bem o que quê? você é bem exceção, né? Graças a Deus. Eu adoro as exceções.
isso. Mas aí Eu não entrego meu sotaque por nada. Não pego gírias do lugar, sabe? Assim, eu acho que eu tenho um lugar. meu. Não, nem trampo, nem teu, Não, eu nada. fico brincando assim porque Não pego, não. Nunca peguei. tem colegas que foram, né? Mas não demorou nada, é tudo meu. É, Nossa, então. não, Mas isso é muito bacana. Isso reforça é, quem, é um compromisso também, é, porque também eu sofri muitas violências, né, de apagamento. Porque você chega num lugar que eles querem que você seja incluída no cinema, no teatro, esse sotaque, tem que neutralizar. Todos nós passamos isso. Todos chegam em São Paulo, já vem logo o sabonete neutro, chega logo. Eu digo logo, chega logo o Proteco. Ou pode falar, mas o neutro. Chega logo o neutro, dizendo assim, tem que neutralizar o sotaque, tem que neutralizar isso. E essa parada de neutralizar nada mais é do que apagar as identidades, né? É uma parada ultraprocessada que tira as raízes das pessoas mesmo, para que todo mundo caiba naquela cidade. E é um processo violento caber. E aí, qual é a contramão que você consegue para permanecer lá? Dizer assim, não quero caber, eu quero ser, eu quero existir com o meu diferente, com a minha identidade, com a minha história. Então, enquanto as pessoas me cobravam caber no sabonete neutro, eu dizia, não, eu vou reverenciar aquilo que eu sou, e eu vou falar ti, di e problema de vocês. é, Vocês estão querendo que eu seja igual a vocês. sim. Porque se eu vou neutralizar, eu vou virar mais uma. E o que me torna única é o que eu sou, é de onde eu vim, são as histórias que eu tenho para contar. E eu percebi muito que esse movimento foi interessando as pessoas, né? Hoje meu show é um show que eu falo de Sergipe muito, em muitos momentos, e as pessoas se interessam, e é massa. Eu já estive lá, que lugar massa. As pessoas, muita gente fala que já esteve por aqui, que fala que é um lugar incrível. Então eu acho que quando a gente ativa o modo do pertencimento, eu falo muito disso, assim, a gente vira uma chave na vida e na carreira, assim, eu pertenço, e hoje eu pertenço à comunidade de terreiro, eu pertenço à comunidade indígena, vivendo uma retomada honesta, assim, de ser abraçada pelas comunidades, para resgatar a história dos meus ancestrais, entender um pouco do que foi a vida, né, da minha família ribeirinha, que minha avó cresceu ali na beira do rio, de Piaçabuçu, enfim. E eu fui descobrindo as camadas com muita seriedade com isso, e mais do que isso, eu fui me colocando como artista ativista, na missão de dizer assim, caramba, é uma luta tão grande, né, para que as pessoas não apaguem as nossas histórias, então eu vou entrar na missão de fazer essas histórias serem mais ouvidas e mais vistas, né? Porque o racismo, o apagamento aconteceu muito no nosso país e por conta disso muitas coisas são contadas de maneira errônea, são contadas de maneira completa, Ditas como certo. ditas como certa. Então, quando eu entendi que meu lugar como educadora, meu lugar como mulher, meu lugar como pessoa do Nordeste, de Sergipe, de terreiro, de tudo isso, era lutar contra esses apagamentos diversos, eu fui enfiando tudo isso na minha arte e dando muito mais luz àquilo que eu queria que as pessoas vissem e enxergassem, sabe? E qual foi a fase que chegou aí de você ter várias parcerias, colaborações? Porque assim, é uma troca muito interessante, né? Que muitas vezes, e aí tem nomes aqui, né? Geraldo Azevedo, Margarete Menezes, Otto, que a princípio as pessoas, nossa, você conseguiu ter uma troca com essas pessoas. Grandes artistas é, que tem ali a sua vivência, a sua arte, você pode beber daquela fonte. Mas as pessoas não se ligam também que elas bebem, Com certeza. né, de você. E por aí vai, né? Assim, eu acho que tudo foi acontecendo por um interesse sincero e genuíno de reverenciar quem veio antes de mim. Acho que como eu venho de um caminho da ancestralidade, essa é a grande lição do caminho da ancestralidade, é reverenciar quem veio antes, né? A gente entende o passado como uma construção importante para o que a gente quer para o futuro. Então, eu já comecei no meu trabalho, meu primeiro álbum, eu cantei Caravana de Geraldo Azevedo, e essa canção gravada me levou até ele, me levou para que ele conhecesse aquela versão e ficasse intrigado, dizer, menina, mas por que que você tão nova gravou Caravana, uma música que eu achei que não queria, um jovem não iria gravar, assim, música de velho? Eu digo, jamais, eu ouvi isso na minha casa, né? Eu tive essa educação musical, eu tive essa referência dos grandes nomes do Nordeste na minha casa, o forró, o São João, né, enfim, todos os artistas que fizeram parte da minha construção musical. E aí, as músicas foram me levando, assim, as pessoas, a minha forma de fazer o trabalho, a minha forma de reiterar quem eu era e mostrar muito isso com muito orgulho,
ter o olho brilhando, acho que foi uma coisa que me levou muito aos meus ídolos e aos meus mestres, né? Então hoje eu acumulo, posso dizer assim, com muita honra, um feat com Margareth Menezes, um feat com Carlinhos Brau, meu trabalho mais recente tem a produção de Carlinhos Brau, foi um grande abraço dele, que foi o meu padrinho musical, né? A Jaiô total. Gravei na Bahia, gravei na Ilha dos Sapos, que era um sonho, um estúdio assim muito especial. Geraldo Azevedo, Lia de Itamaracá, Maestro Spock, Elba Ramalho, estive com ela agora no São João, cantamos juntas. Então, assim, eu me coloco muito com orgulho com o que eu faço. Eu acho que eu tenho, Chico César também, eu tenho vivendo com essas pessoas, eu tenho para mim uma coisa muito clara. Aquele que é grandioso no que sabe, que faz e que está muito feliz e muito, muito inteiro com a sua trajetória, ele abraça os outros. Isso é verdade. Ele abraça muito fácil. Ele não é inseguro. Não há insegurança com a nova geração que vem, não há uma crítica, há um interesse. E posso lhe dizer, todos esses que eu tive troca são pessoas genuinamente interessadas pelo novo. São pessoas que estão interessadas pelo legado que vai ser deixado. Tipo, essas pessoas um dia, Sim. né, se vão e dizem, mas que bom que tem essa menina, que bom que tem aquele outro que ouvia minha música, que hoje grava minha música e leva pra frente. A gente tá falando de memória, a gente tá falando de legado, a gente tá falando de história. Então, não são todos os artistas da minha geração que estão preocupados em construir legado e história, mas eu sou. E eu conheço vários que estão nesse caminho, e esses estão encontrando seus mestres, estão trocando, estão fazendo feats, estão nos palcos, nos festivais, trocando com grandes nomes da música popular brasileira, que é mais o meu recorte. E eu acho que buscar esse caminho é um caminho às vezes difícil, porque o caminho que hoje nós temos com rede social, com números, tende a querer que todo mundo fique igual, a mais apelativo, né? E quem faz uma música mais de legado, de compromisso, tem mais dificuldade no mercado. Principalmente financeiro. É muito mais. Porque é uma discussão que a gente sempre traz aqui com artistas sobre o valor do artista, o valor do trabalhar enquanto artista. Afinal de contas, é a arte que movimenta. Você vive de arte, você tem que ter uma remuneração para isso, né? E quando você também passa a entender o seu valor, você também dá valor para as coisas. Claro. E aí eu acho que eu entendo meu valor porque eu dou muito valor ao meu processo. A minha caminhada foi muito lúcida sempre, assim, sempre olhando para tudo que eu vivi, eu queria chegar lá. E eu acho que quando eu cheguei em São Paulo, eu conto isso, eu já contei em outros podcasts, eu tinha um caderno. Eu tenho cadernos anuais, que era o caderno que eu comprava para as minhas metas do ano. E eu tinha, assim, eu adoro sentar e ver os cadernos de 2015, 2016 e ver assim, um dia eu vou conhecer Geraldo Azevedo, um dia eu vou não sei o quê, eu pretendo cantar eram muitos sonhos, assim, e é massa a parada do check, chega assim, realizei, quero cantar no Auditório Ibirapuera, realizei, quero abrir o show para um artista grande que eu conheço, realizei, quero cantar no São João da minha terra com um artista, realizei. Então, assim, essa parada do esporte que eu te falo também das metas da atleta ali, eram metas. A rigidez, Nossa, legal. Vamos dizer assim, meio metódica no sentido de organizar suas metas, isso foi assim. Eu organizei metas mesmo e, assim, posso dizer que 90% delas eu realizei. E aí eu venho com novas metas e acho que também tem um lugar que, como eu sou uma mulher de fé, eu me sinto muito abençoada também dos propósitos que eu coloco, eu agradeço, eu peço isso, né, no meu terreiro, nas minhas orações, no meu ritual, para que as coisas aconteçam. E mais do que isso, posso lhe dizer, estou falando muito do meu, né, de mim, mas minha parada é muito coletiva também, né? Eu carrego coletivos comigo, né? Um pouquinho. Meus discos têm muitas participações. A minha banda tá comigo há anos, é uma galera que já toca comigo há muito tempo. A aldeia participa dos meus discos, a família Cariri Chocó, o povo Sabucá tá sempre lá. E eu tô envolvida em movimentos coletivos. Então, eu sou uma artista solo, mas eu sou muito coletivada no meu modo de fazer, porque eu acredito muito nisso, assim, né? O meu mais recente álbum tem os 6 feats. O próximo, que já tá a caminho, já pode dar um spoiler, vai ter 8. Então, eu acho que é um caminho que é muito natural mesmo, assim, de dizer assim, eu quero gravar agora com essa pessoa, mas eu tenho um bom cartão de visita para mostrá-la. Então, quando o Carlinhos Brau soube da minha existência, né, falou assim, eu queria conhecer mais o trabalho dela. Eu tenho tanta certeza que eu construí algo substancial que eu sei que ele vai gostar, a não sei que ele não olhe, que ele não tenha tempo, mas eu sei que se ele olhar, ele vai... E aconteceu, ele olhou e falou, nossa,
que trabalho lindo. E ele usa uma palavra em relação a mim, que é uma coisa que eu acho que eu aprendi com ele. Ele falou: você é um artista esteta. Aí eu falei, esteta. Ele falou: você é uma grande esteta. Esteta é a pessoa que pensa a estética em tudo, que tem cuidado com o figurino, com o palco, com o cenário, com tudo. Você tem um cuidado com a sua obra como uma mãe. Você é mãe da sua obra, né? Uma cuidadora, uma zeladora do que faz. Não é alguém que está pretendendo só alcançar números. Tá pretendendo construir sentido. E isso para mim foi tipo assim, é isso. É um caminho mais difícil, mas ele, para quem percebe, vê que tem uma peculiaridade na forma de fazer, sabe? É tipo, eu costumo comparar a comida que a minha avó faz. Minha avó sempre foi uma mulher da culinária, de fazer doce, o doce caseiro e o doce ultraprocessado. É outra coisa, né? Entende? Aquela Assim, balinha cristal. o sabor da panela da minha avó. Tem gente que vai comer assim, nossa, isso aqui tem gosto de infância, isso aqui tem gosto de vó. Vai trazer um monte de memória. O outro vai ser doce, vai suprir o seu desejo do doce, mas talvez não lhe traga tantas memórias como aquilo que é feito com esse outra sensação, né? Então, eu sou do orgânico, eu sou do processo da raiz mesmo, do artesanal. A artesania está muito no meu trabalho, experimentar. Já tentou também fazer? Você faz também? Eu não tenho a habilidade manual. Minha Ah. parada sempre foi o corpo, Uhum. né? Como inteiro, assim. Mas quando eu quero fazer artesania é desse jeito. Eu vou pra aldeia, eu fico alguns dias na aldeia e danço toré e fico lá e experimento saber sair da zona de conforto com esse corpo, assim, é uma coisa que eu não, eu Como é que quero. essa conexão de pisar no chão, que seus ancestrais já pisaram ali por séculos e séculos? São 20 anos de relação entre idas e vindas. Eu É pisei a muita primeira energia, né? vez É na muita energia. infância. E é interessante você falar isso da energia, porque eu pisei na infância, aí depois ali foi um momento que outras coisas vão vindo da vida, você se afasta. Depois o pajé me retomou de novo. Então é muito legal saber que hoje eu sou cuidada pela minha Yalorixá no terreiro, que é minha mãe de santo, mãe Bequinha. Mas eu tenho um líder espiritual na aldeia, que é o Pajé Pauanã. Eu falo dele sempre em vários podcasts, várias entrevistas. E se sentir cuidada e sempre resgatada quando talvez você está indo ali para um caminho que fala, ó, tem que voltar aqui na aldeia, cadê você aqui para pisar no chão? Quando você pisa ali, você realinha tudo. Tudo se refaz. Quando você pisa no solo tradicional do terreiro ou na aldeia, você se refaz, você se concentra, você volta para você. Então imagina para a pessoa que está em São Paulo, sozinha, muitas vezes aquilo ali te levava para um caminho para se perder mesmo, para você desistir, para você. São várias E, possibilidades, e aí né? quando eu pisava nesse chão, eu realinhava, eu falava, eu não posso me desviar disso aqui. E aí eu fui tendo permissões, eu fui tendo abraços das crianças, dos jovens, né? Tô aqui hoje, né? Eu tô aí realizando a primeira série indígena, né, do estado de Sergipe, a série Originários, que vão ser 6 episódios, muito pela vivência que eu carreguei nesses 20 anos, e eu falei assim, eu preciso extrapolar essas histórias, as pessoas precisam saber o que é Sergipe pelo olhar de quem mora na aldeia, de quem vive. Eu sou uma mulher em retomada, mas eu não sei o que é nascer dentro de uma aldeia e passar tantas questões que eles passaram lá. Eu nasci dentro de muito mais de um lugar mais privilegiado, né? Embora meus ancestrais venham desse chão aldeã, mas migraram, e aí eu sou uma pessoa da capital, né? E eu entendo que quando a gente retoma, que a gente volta para uma aldeia, a gente precisa sempre fazer esse balanço. Eu estou aqui para ser um instrumento de amplitude dessas vozes. Eu não estou aqui para. Porque tem gente que chega nas aldeias, nos territórios, já querendo pertencer, usurpar, né? Que é uma lógica muito comum. Já. É um processo, E então, não é assim, né? é um processo. Eu estive, me afastei, eu voltei, fui chamada. Aí começamos um trabalho artístico, cultural, eu e eles. A gente tem um show que a gente já rodou o Brasil fazendo juntos, né? Que é o show Pindorama Vive, que eu convido o grupo Sabucá. Eles estão em três álbuns meus. Agora eles vão estar fazendo um show agora. A gente vai fazer um show juntos em novembro, onde eles são a atração principal e eu que sou a convidada deles. A parada se invertendo também, fortalecendo eles como um grupo consolidado. E isso faz muito parte de um trabalho nosso, assim, de fortalecê-los. A gente tem uma rede de apoio em São Paulo que recebe eles anualmente, e eles fazem trabalhos nas escolas públicas, nos centros de cultura, levando a cultura Cariri Chocó para além da aldeia. Então é aldeia, mas é tudo. É Brasil, é retomando tudo, é fazendo um trabalho de mudança mesmo da visão de todas as pessoas que podem viver aquela experiência e, enfim, poder descolonizar mesmo o olhar, o pensamento, né? E poder ter a experiência
de viver, porque mais do que ouvir o que é o índio, né, como tem na escola até o termo, o índio é isso, o índio é aquilo, o índio tá onde, ele tá na tribo, ele tá não sei o quê, palavras completamente passadas, você precisa viver, você precisa experimentar e sair da sua zona de A conforto. posição colonizadora sempre está até hoje, né? Sempre, sempre. Eu tenho percebido alguns movimentos na educação de mudar, né? Mas ainda está muito forte. É, afro-indígena, com duas matrizes, e para você fala muito também sobre a sua espiritualidade. Como é que você lida com esses dois lados, enquanto fé? Boa pergunta. Eu lido muito com respeito e com, como é que eu posso dizer? Eu venho de um sistema, tanto na aldeia como no terreiro, nós temos hierarquia. E a hierarquia não é um sistema opressor, ela é um sistema organizacional, onde a gente tem uma lógica muito profunda, que é a lógica da senioridade. Então, assim, a gente respeita os mais velhos como senhores, como mestres do conhecimento, de repassar os conhecimentos. Então, assim, por muitos momentos o pajé dizia assim, Lua, já está na hora de você passar por isso, isso e isso aqui na aldeia. Aí eu dizia, eu preciso perguntar à minha mãe de santo. Aí eu dizia lá, ela dizia, minha filha, diga o pajé que segure, você fechar esse ciclo aqui, e aí você vive isso lá. Então, eles se conheceram, inclusive no show que eu fiz, né, na Praça General Valadão, no projeto Ocupe a Praça, que foi com o grupo Sabucá, e a gente terminou no Toré, descendo para o chão, né, e minha mãe de santo estava lá. E ela abraçou o pajé e falou, obrigada por cuidar da minha filha também, né, e foi muito bonito o encontro deles, foi um dia emocionante para mim, porque quando eu me iniciei no candomblé, tempos depois, eu comecei a ter muito mais o chamado também da aldeia, né? Eu fui vivendo alguns processos. E eu era muito recente no candomblé, não queria ultrapassar nenhuma etapa do meu processo espiritual, que foi muito, né, profundo. E minha mãe de santo falou, não, vamos cumprir esse ciclo aqui, quando você cumprir, minha filha, você vai, porque eu sempre soube que você tinha essa ancestralidade também. Ela falava pra mim, eu sempre soube, uma hora isso ia acontecer. Mas primeiro você se iniciou aqui, e você precisa cuidar da sua cabeça, que a gente chama que é o nosso ori, você precisa cuidar disso aqui para ter discernimento, inclusive, como respeitar os processos. E aí eu costumo dizer, num mundo onde as pessoas querem provar de tudo, das medicinas indígenas, que eu sou uma pessoa vivente da cultura indígena, como um aprendiz, e pouco provei daquilo que não me foi permitido. Não tenho. Isso é um sinal de muito respeito. Se dissessem, é o seu momento para isso, para viver isso, está chegando. Eu confio num líder espiritual que está ali entendendo a minha trajetória desde muito nova, entendendo que eu estou caminhando Que legal. com responsabilidade, né? E que eu não estou sozinha, então, que eu não sou sozinha, que eu tenho também as forças que me acompanham, elas falam comigo. Então, hoje, eu sou iaquequerê de um terreiro, né? Eu me tornei uma iá junto com a minha mãe, eu sou a mãe pequena de um axé, tenho a responsabilidade de cuidar de outras pessoas, iniciar outras pessoas, cuidar de outras pessoas. Eu fechei meu ciclo de 7 anos no candomblé e me veio essa nova condição. Com essa nova condição, eu acho que eu redobro ainda mais a necessidade de passar para essas pessoas calma, sabe? Respeite o processo, caminhe com aquilo que está no seu caminho, aquilo que as entidades, as forças vão lhe mostrar. Então, eu acho que não ter sido uma pessoa da pressa e muito respeitosa com aquilo que me era permitido, me fez também ter recebido esse caminho para poder passar isso adiante com a calma e o respeito ao processo, sabe? Você disse que é uma mulher de retomada, e você encontrou também com pessoas de retomada, já de outro estágio, você em outro estágio. Como é que foi esse encontro? E meio que, ó, eu já passei pelo que você está passando, mas respeito também quem é você. Sim, olha, em São Paulo é muito comum ter muitos indígenas em retomada em contexto urbano, né? Porque o processo migratório, principalmente de indígenas do Nordeste, foi muito grande também para a construção da cidade de São Paulo. Claro. A gente fala nordestinos construindo a cidade de São Paulo, mas que nordestinos eram esses? A maioria eram pessoas negras, descendentes de pessoas que foram escravizadas, e pessoas indígenas que migraram. Então, assim, onde essas pessoas chegaram lá, viveram um apagamento, né, viraram mãos para construir aquela cidade. E lá na frente elas começam a retomar suas histórias. Tem filhos, essas pessoas já nascem em São Paulo, já nascem no Rio de Janeiro, já nascem. E elas começam a dizer: nossa, mas a minha avó não era daqui, ela veio para cá para trabalhar, para ganhar dinheiro, porque tinham promessas e tudo. E aqui essa família se constituiu, mas de fato a gente é lá do Maranhão, a gente é Funiô, a gente é Guarani, a gente. Então, existe um caminho de retomada no Brasil, eu acho que nos grandes centros urbanos um pouco mais. Então, eu conheci muita gente, muitos artistas hoje, né, que estão no cenário nacional.
lutando pelo fortalecimento do artista em retomada também. Eu, particularmente, tenho um pensamento específico que eu tenho, me coloco como uma mulher afro-indígena, por ela ter as duas matrizes. Isso não é sobre etnia, é sobre ancestralidade. Eu tenho a matriz afro e tenho a matriz indígena. É diferente do reconhecimento étnico, né? Eu mesmo não concordo, e é bom que a gente está aqui, porque eu jamais iria, por exemplo, concorrer a um edital como uma pessoa indígena. Porque eu entendo que a gente precisa fortalecer os territórios. E como o candomblé veio para mim, o entendimento como mulher negra me veio primeiro, né? Esse letramento que a minha mãe me trouxe, e depois eu fui iniciando a retomada de uma maneira mais profunda. Eu sempre estou ali no caminho me entendendo como uma mulher negra, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto que as políticas públicas, o dinheiro público, os incentivos precisam chegar na aldeia, gente, porque é ali que está a vulnerabilidade, é ali que está o solo mais necessitado. Eu tenho acesso a tantas outras coisas. Por que que eu vou, então? Por que que eu vou estar buscando isso ao invés de usar essa ferramenta para fortalecer quem está no território? Então, a série Originários veio muito por isso, né? Ela fala sobre mim, eu sou uma das personagens da série, além de condutora, que estou ali contando o meu processo de retomada, mas assim, 90% da história é contado por quem vive no território. Porque quem vive no território vai guardar memórias, e às vezes muito tristes, né? Ligadas a sangue, a vidas e momentos muito duros que precisam ser escancarados para ver o quanto foi cruel, né? Esse movimento de apagamento das nossas memórias, né? Dos nossos indígenas, das pessoas Que segue até hoje, né? que segue até hoje. Então, eu acho que eu penso muito nesse lugar. Retomada, sim, mas uma retomada responsável, né? Eu tive agora com a ministra Sônia Guajajara, já tive com ela algumas vezes, já entrevistei elas também em podcasts que eu fiz na pandemia, e eu achei muito bacana, porque ela falou muito pra mim assim, mas você precisa se reconhecer muito para estar na luta, e você faz isso. Mas acho muito bonito que você está no caminho de fortalecer os territórios, mas sempre se mantenha politicamente ativa na luta indígena, porque o território sempre vai precisar de você, porque nem sempre quem está no território consegue migrar para a luta, para sair do território, para estar na luta, estar em Brasília, estar nas marchas, nem sempre consegue, porque às vezes está ganhando, precisa ali só ganhar o pão para sobreviver, muitas vezes isso acontece. Então, fazer de um certo privilégio que eu tive, de educação, de acessos, aquilo que eu posso usar para transformar esse contexto do nosso país, no sentido de tentá-lo, ao menos, reparar essas dores tão profundas, né, que tem na nossa história. Elo, essa série já tá com data aí, conta pra gente, já vai revelando como é que tá, revela pra gente. Bom, a série tem a direção minha e de Dani Rich, né, é uma parceria também de eu trazer toda essa vivência, esse conhecimento, e ela trazer também o conhecimento muito do cinema, da TV, de estar junto ali, né, no desenho dessa série. E agora a gente está na fase de edição, então fica para 2026, né? A nossa ideia é poder levar para a telinha, né? Ou para a telona, para ambas. E são 6 episódios, e já gravamos 90% da série. E foram 100 horas de gravação, né? E eu entrevistando crianças, idosos, Mas agora, liderança, passa agora. cacique, paias, mulheres, assim. Chegou um momento que eu falei, pronto, agora eu ouvi muita gente, assim, eu conversei com muita gente que eu já conhecia e conhecia as histórias, principalmente do povo Cariri-Chocó, né, que é a minha família, mas o povo Chocó, o povo Fucaxó, meu Deus, eu saio dessa série, assim, ainda mais fortalecida com tanto conhecimento que me foi cedido, e foi muito legal também poder estar como condutora da série, porque a gente já tem uma relação, então ali não é uma repórter, não é uma entrevistadora, é alguém que se dissolve na experiência, né? Então, a série Originários tem esse desejo de mostrar uma artista comprometida, dissolvida na experiência, um aprendiz no território sagrado das aldeias. E posso lhe dizer que está tudo muito lindo, assim, é um compromisso mesmo com Sergipe, que eu sempre tive, como eu te falo na minha trajetória. Esse é mais um, né? Que as pessoas, as crianças principalmente, que é algo que está tão presente na minha vida, né? Possam, ao invés de ver no livro que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, assistir a série Originários e ver que não é bem assim, né? Então, é um trabalho também educativo. A minha intenção é muito que possa ampliar o conhecimento do povo sergipano sobre si próprio, sobre suas raízes, sobre a sua ancestralidade, né? Então, 2026. Então, espera um pouquinho. Espero um pouquinho. Espera um pouquinho.
Também, você falou também sobre um álbum novo, um EP novo. Um álbum Um novo. álbum novo, É. né? O que é que pode revelar já? Estamos nessa fase, você tem que revelar alguma coisa, deixar alguma coisa pra gente aqui. Eu já revelei o nome em outro podcast, então posso falar de novo. Né? Esse novo álbum, ele se chama Árida. E embora seja um nome, né, visto como um nome de secura, de tristeza, sem vida, eu estou refletindo sobre a aridez como um lugar vivo, um lugar de solo de resistência, aquele solo rachado que brota uma vida, Que né? ninguém espera, Que né? ninguém espera. Então, eu sempre achei muito injusto esse olhar que existe sobre as nossas tradições áridas, né, do sertão, do interior mesmo, esse lugar visto como seco, sem vida, e esse estereótipo que já está cansativo, né, que muitas vezes está nas novelas, enfim, da seca do Nordeste, da fome. Ai, peraí, gente, né, tipo, eu vou na aldeia Chocó, eles estão no sertão sergipano, eles estão ali na beira do Rio Pará, na Catingueira, como eles chamam, e ali tem vida demais, tem muita vida, tem vida pulsante, tem história, tem cor, tem vibração, tem canto, tem tudo isso. Então, meu compromisso com esse álbum é trazer a aridez para um lugar de vida, né? Então, é um álbum muito de vida, com alguns feats, como eu falei, são quase 8. Caramba, que legal. Algumas participações, pessoas nordestinas, não posso revelar, mas enfim, pessoas nordestinas. A maioria delas do Nordeste, que estão em algumas regiões do semiárido brasileiro, né? Passando ali por algumas regiões. E parceiros de estrada, assim, também, que já estiveram comigo em outros trabalhos e que agora a gente faz alguns feats e algumas experiências sonoras. Eita, coisa boa. Gente, uma pena que a gente tá encerrando aqui, porque esse bate-papo tá muito bom. E é essencial que projetos como esse aqui, que é o Gravando Videocast, onde a gente está através de uma lei de incentivo à cultura, possa trazer tantas pessoas com histórias e vivências, e sua arte, seu modo de viver, e a sua bandeira, tudo que a pessoa é, com essas falas importantes que vocês acompanham por aqui. Então eu quero te agradecer muito por você ter participado aqui conosco e espero que saia logo a série e logo, tá bom? Sim, acho que vão sair os dois num bom momento, né? Ali dialogando também entre si. Um momento importante também, ano que vem. Com certeza, um momento importante para o Brasil, um momento importante mundial, eu acho, Mundial. né? O Brasil tem sido visto também como essa fortalecimento, né, que o Brasil tem tido mundo afora. E eu acho que a gente já tem um estereótipo muito, né, sobre o Brasil. Brasil, samba, tá, nananana, carnaval é importante, mas são muitos Brasis, né? E que bom que a gente está podendo, no audiovisual, contar esses Brasis todos, Brasil do Norte, o Brasil do Nordeste, do Sertão. Enfim, e eu acho que o Nordeste está em alta, tô amando, que a gente está cada vez mais. Em vários segmentos já percebeu, Porque né? tá todo mundo fazendo esse caminho. Acho que as redes sociais rolam muito, porque a galera tem seu canal, favorece seu sotaque, seu jeito de viver, e isso tá sendo massa, porque é aquela parada que eu falei da TV que queria deixar a gente neutra. Agora, com isso aqui, todo mundo tá livre para manter aquilo que tem como mais bonito, né? Sua identidade. Então, eu acho que a gente Muito tá legal. muito bem na fita. Você fala uma coisa agora que me lembrou e me bateu uma reflexão também. Eu trabalhando na TV e fazendo um trabalho em torno jornalístico e tal. Mas aí de um tempo para cá eu estou com outro projeto, né? Que é o quadro Balançando por aí, onde eu posso colocar um pouco mais até do meu lado mais humorístico. E aí o que é legal? As pessoas me pararem na rua e dizem assim, é você que fala com aquele jeito arrastado. Porque quando eu vou para o humor, eu sou muito mais eu, né? Sim, sim. Né? Mas Isso é muito legal. E o que você falou aí, agora me bateu essa reflexão sobre o feedback das pessoas e o quanto que a gente volta para o lado que a gente está mais confortável da gente, né? Exato. A nossa essência, né? A nossa essência e a nossa identidade. Então, estou aqui na luta para não virar uma mulher ultraprocessada. Sempre nas raízes. É mais uma mortadela. Ninguém merece. Me merece. Cor de Deus. Ela, obrigado, tá? Que agradeço. Que maravilha, gente. Estamos encerrando aqui o Gravando Videocast, mais um episódio. Você já vai deixando seu joinha. Se inscreve aí. Inclusive, se prepara porque no próximo episódio com certeza vai ter alguém muito interessante também para poder aqui estar batendo um papo e revelando, falando coisas, inclusive, que não falam em outro lugar, que aqui fala. Apesar que eu queria saber o feed, eu não disse. Mas beleza. E agradecer aqui a produção de Jade Moraes, agradecer o operacional aqui, o nosso querido Cláudio, também o Jefferson pelo convite, quero agradecer demais.
a água maravilhosa, o sabor todo, eu bebi toda a água da Léo. E no Rio não, claro, você gosta. A gente está falando até agora o do seu sobrenome. E também lembrando que esse projeto é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo. Muito obrigado por tudo e até o próximo.